Olá, vamos a mais uma lição. Hoje vamos aprender como é que podemos organizar um bocadinho melhor o nosso código e como é que podemos fazer a nave deslocar-se. Ora, da última vez nós já tínhamos um programa interessante que desenhava a nave ao centro do ecrã e desenhava duas paredes. Ou seja, quando eu executava o programa, a minha nave parecia-me centrada no ecrã e por outro lado tinha aqui as duas paredes a vermelho. Mas se tu reparares, numa das aulas anteriores também vimos que era necessário ter uma variável x para fazer esta nave deslocar-se. Acontece aqui uma outra coisa que é, repara, quando a nave começar, eu não quero que ela comece no centro do ecrã, mas quero que comece encostada do lado direito. E na verdade não quero que ela apareça alinhada com o centro do ecrã, mas quero que apareça em qualquer sítio, sempre que eu jogo o jogo num sítio diferente, aqui do lado direito do eixo dos y. Como é que eu posso fazer isso? Vamos olhar para o código. A primeira coisa a fazer é, para eu conseguir desenhar a nave em sítios diferentes, eu não posso usar esta coordenada fixa, mas tenho de ter uma variável x. E nós tínhamos visto que eu posso criar uma variável x e posso lhe dar um certo valor. Por exemplo, se eu lhe der um valor que é igual ao tamanho horizontal do ecrã menos o tamanho da nave no horizontal, ou seja, tamanho do ecrã menos o tamanho horizontal da nave, o que é que vai acontecer? Eu, quando executo isto, a nave vai-me aparecer aqui encostadinha. E como é que eu agora faço aparecê-la aqui em qualquer sítio no eixo dos y? Para eu conseguir fazer isso, o que eu quero é que a nave, ou quero encontrar um número que esteja entre 0, a altura do ecrã, ou seja, de cima para baixo, eu tenho de ver a altura total do ecrã, menos o tamanho da nave. Ou seja, se eu conseguir gerar um número aleatório, ou seja, um número ao calhas, que esteja entre 0 e este número, que é o tamanho do ecrã menos o tamanho da nave, então consigo desenhar a nave em qualquer sítio aqui. Como é que eu faço isso em Processing? É fácil. Então, o x eu já tinha substituído. Vamos substituir estes cálculos, o y, por uma variável também. Ou seja, vamos fazer y igual a este número e declarar aqui a variável. Se eu fizer só isto, a nave continua a aparecer cá ao fundo, mas num sítio fixo, que é aqui o fundo do ecrã. Como é que eu vou conseguir calcular um número ao calhas, aleatório, entre 0 e o fundo do ecrã menos o tamanho da nave? Eu vou usar uma função chamada random. Random quer dizer ao calhas. E eu vou pedir ao computador para me calcular um número ao calhas entre 0, a altura do ecrã, menos a altura da nave. Só há aqui um pequeno pormenor para isto funcionar. Eu tenho de dizer ao computador que o resultado desta função é um número inteiro. Para já não é muito importante perceberes isto, mas o que acontece é que esta função retorna sempre um número com uma vírgula, ou seja, ele pode retornar 0, pode retornar 4,5, pode retornar 6,3 e nós queremos que ele retorne ou que me dê apenas um número sem a vírgula e para isso eu tenho de pôr entre parênteses int. Vamos executar isto. Se eu fizer isto, repara, a nave apareceu-me aqui em baixo. Mas se eu correr novamente, a nave vai-me aparecer num sítio diferente. Olha, agora apareceu cá em cima. Se eu ainda correr isto, a nave vai-me aparecer
ainda noutro sítio diferente, mais acima. Ou seja, sempre que eu executo, esta função random cria-me um número ao calhas entre 0 e o tamanho do ecrã menos o tamanho da nave. Ou seja, o espacinho que eu tenho para a desenhar. Como é que eu agora faço a nave mexer-se? É fácil. Lembras-te que a rotina draw é executada 60 vezes por segundo. Para eu fazer a nave mexer-se, tudo o que eu tenho de fazer é dizer x toma o valor de x menos 1. E sempre que isto executa, faz com que a nave comece no fundo do ecrã, depois avance um ponto para a esquerda, 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 e assim sucessivamente. Ou seja, repara, as minhas mãos não estão a mexer em nada, a nave está-se a deslocar para a esquerda, começando de um ponto aleatório. Se eu executar novamente, a nave começa do lado direito, num ponto aleatório, e desloca-se para a esquerda. Qual é a última coisa que eu te quero dizer? Se tu reparares neste código, isto está a ficar muito confuso. Eu aqui estou a desenhar a nave e a atualizar, por exemplo, a posição da nave. Eu aqui estou a desenhar as paredes, mas não sei bem que isto são as paredes. Convinha eu conseguir organizar melhor este código. E para isso eu crio subrrotinas ou funções. Por exemplo, se eu criar uma rotina chamada drawShip, ou seja, desenha a nave, eu posso agarrar nestas duas instruções, colocá-las aqui dentro e agora chamar a rotina drawShip. E na verdade, quando eu chamo isto, quando eu escrevo isto, é como se este código estivesse neste sítio. Assim como eu posso chegar aqui e criar uma rotina chamada drawWalls, que tem todo o código de desenho das paredes. Ou seja, eu posso mover este código para aqui e agora a minha rotina de desenho, eu posso escrever aqui drawWalls. Se eu fizer isto, repara quão limpinho o código fica. A única coisa que eu aqui estou a dizer é limpa-me o ecrã, desenha a nave, esteja ela onde estiver, e desenha as paredes, estejam elas onde estiverem. E eu, ao executar, tenho exatamente o mesmo programa a correr. Olha, a nave agora até ficou encostada acima, mas com o código mais limpo. E pronto, este era o que eu te queria mostrar hoje. Novamente eu aconselho-te a experimentares o código, a brincares e a perceberes como é que isto funciona. Adeus!